Olá, vamos para uma questão que eu acho ela dá um trabalho para resolver, continuando com a resolução de questões da prova do Espírito Santo, que é essa questão aqui, turma. A diagonal de um cubo corresponde aproximadamente a. Então, a diagonal de um cubo corresponde aproximadamente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês as questões que falam a palavra aproximadamente. Significa o quê? Que você não vai achar o valor exato. E isso acaba nos ajudando, se você tiver consciência disso, nos ajuda a resolver as questões. Bom, primeiro a gente precisa saber como é que se comporta, como é que a gente calcula a diagonal de um cubo. Então eu peguei e trouxe aqui um cubo, já meio que adiantei a questão no sentido de trazer os elementos para a gente trabalhar. Então temos aqui o cubo. O que seria a diagonal de um cubo? Seria exatamente essa linhazinha aqui, olha. Tá? Isso aqui é a diagonal de um cubo. Ele atravessa todo o cubo, tá certo? Ele atravessa inclusive todas as faces, tá vendo? E aí você tem então você não consegue, pessoal, você não consegue calcular a diagonal do cubo de uma forma com todos os elementos que você tem aqui. É necessário que você chegue a algum valor para você poder chegar a trazer a diagonal de um cubo. Como assim, Natal? Vamos à segunda situação, ao segundo conhecimento. Todo cubo ele possui dois tipos de diagonal. Ele possui a diagonal do cubo e ele possui o que nós chamamos a diagonal da face. Tá? Todo cubo ele possui a diagonal da face. E eu coloquei aqui, inclusive, o que é essa face, né? A base, isso aqui é uma base, né? Então a base é equivalente de um cubo, é o que? No formato de um quadrado. Então a gente pode pegar e colocar, olhem, deixa eu ver se eu consigo mexer com. Ela não vai, mas a gente pode traçar ela aqui na mão grande mesmo, tá? Então a diagonal de um quadrado. Perceba que a gente pegou a base e a gente levantou, deixou ela em pé. Repare que a diagonal da base é o que? É Pitágoras. É você calcular, aqui você tem a hipotenusa e aqui você tem os catetos. Lembra disso? Então você tem Pitágoras, a diagonal de um quadrado é igual a o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, né? Não é isso? Então, observe, quando você descobre qual é a diagonal da base, automaticamente você tem a formação aqui de um triângulo dentro do cubo. Olha aqui o triângulo dentro do cubo, ó. Você acabou de formar um triângulo retângulo. Então, um triângulo que possui ângulo de 90 graus. Aí você cai de novo no Pitágoras. Então você vai pegar, você precisa saber quem é a diagonal. A diagonal, repare que é uma hipotenusa também, né? É uma hipotenusa. Que é igual quem? A soma, no caso a soma da diagonal da base, olha, que é um cateto, o quadrado da diagonal da base, mais o quadrado do outro cateto. Então, quadrado aqui de C ao quadrado. Certo? Então você tem a fórmula da diagonal da base. Para você achar a diagonal do cubo, você precisa achar a diagonal da base, que é apenas Pitágoras, é tranquilo. Depois que você acha essa medida, você só fica com um elemento desconhecido, que é a hipotenusa. Se aplica de novo, se aplica novamente a Pitágoras, né? A fórmula de Pitágoras. Tranquilo? Então vamos lá. Todo cubo ele possui dois tipos de diagonais. Uma diagonal do próprio cubo e uma diagonal da base. E é isso que vai nos ajudar a resolver a questão. Como ele não atribui nenhum valor, você tem dois caminhos. Você pode pegar e fazer o seguinte: você pode utilizar basicamente fórmula, só aplicação de fórmula, sem determinar o valor, e que você vai conseguir chegar a resolver o problema. Ou então, eu acho mais confortável eu atribuir o valor
eu atribuir o valor da aresta, porque assim eu fico mais confortável para poder resolver. Então, digamos que eu atribua que o valor da aresta, lembrando que o cubo ele é formado por, além das vértices, você tem a aresta, você tem a face, ok? Então, digamos que você diga que a aresta equivale a 1, tá certo? A aresta equivale a 1, tá? A aresta equivale a 1. Então, como é que eu calculo a área dessa base? Ora, Pitágoras. Então, a diagonal da base, tá? Ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? A gente sabe que isso aqui é igual a raiz quadrada de 2, tá certo? Raiz quadrada de 2, tá bom? E aqui você tem o que? Você tem, agora que você sabe que essa diagonal aqui equivale a raiz quadrada de 2, basta você fazer o que? Basta você agora aplicar Pitágoras para saber a diagonal. Vou colocar aqui em verde a diagonal do cubo. Qual é o valor da diagonal do cubo? O quadrado da diagonal do cubo é igual à soma dos catetos. Então, um cateto eu sei que é 1. 1 ao quadrado é igual a 1, não é isso? É esse cara aqui. E o outro a gente sabe que é exatamente a diagonal do quadrado. Qual é o valor da diagonal do quadrado? É raiz de 2. Tá certo? Raiz quadrada de 2. Ora, raiz quadrada de 2, a gente sabe que a gente vai estar eliminando o 2 e vai eliminar o radical. Então, a diagonal, o quadrado da diagonal do cubo é igual a 3. Tá certo? Então, a gente passando para o outro lado, dando raiz para os dois lados, a diagonal do cubo vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, você já encontrou aqui o seguinte: a diagonal, vou colocar aqui em preto, a diagonal da base é igual a raiz de 2. A diagonal do cubo é igual a raiz de 3. O que é que a questão nos pede? A questão nos pede o seguinte: ela me pede que a gente relacione, né, a diagonal do cubo com a aresta e com a diagonal da base. Então, ela está afirmando que a diagonal do cubo tem uma relação de 111% da aresta ou 144% da aresta. E a diagonal tem uma relação que ela representa 122% da diagonal da base, ou 144%, ou 173%. Ora, a gente então já tem, primeiro, a diagonal do cubo desse cubo, que é valor 1, equivalente a raiz de 3, a diagonal da base é 1. E qual é o valor da aresta? A aresta, porque ele está dizendo que a gente vai comparar também com a aresta é igual a 1, porque foi o que a gente trouxe. Fica complicado a gente comparar raiz quadrada de 2 com 1, raiz quadrada de 3 com 1. Só que raiz de 2 é um número irracional, assim como raiz de 3. E aí também é bom a gente lembrar de aproximar raiz de 2 e raiz de 3. Aproximar números racionais, né? Como é que você faz? Você pega, já sabe que raiz de 2 é o mesmo que você... ela é maior que 1 e menor que 2. Então ela é 1, alguma coisa. E a gente vai por tentativa e erro, tá? 1, alguma coisa é como, Natalício? Vamos fazer aqui um rascunho. Ora, vamos pensar em 1,4. 1,4, podia tentar 1,3? Podia. 1,4 vezes 1,4 dá quanto? 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4, 4, 1. Opa, perdão, cometi um erro.
4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1 dá 4 e 1, 5. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1 dá 1. Então eu tenho 6, 9, 1, duas casas decimais, duas casas decimais. Então eu sei que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Tá certo? E a raiz quadrada de 3, o mesmo pensamento. Raiz quadrada de 3 é o mesmo pensamento. Certo? Ela é maior do que 1 e menor do que 2, porque 2 ao quadrado é 3. Então, vamos fazer a mesma continha. Vamos saber aproximadamente quanto é. Ora, se raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, a gente sabe que 1,3 é maior do que 1,4. Então, vamos lá para 1,7. Certo? 1,7. 7 vezes 7 dá 49, vai 4. 7 vezes 1 dá 7 mais 4 dá 11. Aí a gente tem 7 e a gente tem 1. Quando a gente soma esse troço, dá 2,89. Então eu sei, se eu tentar por 1,8, isso aqui vai estourar. Tá certo? Porque já está muito próximo de 3. Então raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tá certo? 1,7. Ora, aí a gente vai para a relação, né? Para a relação. Primeiro, aresta. Ora, a gente quer saber se a diagonal do cubo corresponde a 111% da aresta. Vamos ver. Ora, esse 1 da aresta equivale a quanto? Vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Esse 1 aqui equivale a quanto? A 100%. Certo? A 100%. E agora, esse 1,7 equivale a quanto? Ora, a gente sabe que você vai multiplicar aqui, né? 1,7 é a mesma coisa que você colocar 170%, correto? Porque se você multiplicar 100 por 7 vai dar 170, né? 170 vezes x é igual a x. Então, quem é x? 170. Então, a diagonal corresponde a 170% de quem? Da aresta. Opa, então já elimina aqui no 144 aproximadamente, tá, pessoal? A gente olha, retira aqui. Só por quê? Porque não é 144% da aresta. Vamos agora comparar com a diagonal da base. Ora, a diagonal da base a gente já viu que é aproximadamente, pode ser 141, 142, 143. Então a diagonal da base é aproximadamente 101,4. Tá? E a diagonal do cubo é aproximadamente 1,7. Ora, 1,4 corresponde a 100%. E 1,7 corresponde a quanto? Quem souber morre eletrocutado. Como a gente faz o cálculo aqui cruzado, né? A gente coloca 1,4x é igual a 1,7 vezes 100, que vai ser igual a isso aqui. Então isso aqui equivale a 1,4x é igual a 170. X é igual a quanto? Essa é a relação. 170 dividido por 1,4. Vamos fazer essa divisão. 170 dividido por 1,4. A gente sabe que você tem que eliminar vírgula, então você multiplica isso aqui por 10. Então fica 1.700 por 14, tá? Agora vamos para a divisão. 17 para 14 dá quanto? Dá 1. Então, a gente sabe que 1,4 equivale a 100%. Quantos por cento equivale a 170? É a resposta que a gente vai achar. 1 vezes 14 dá 14. Sobra abaixo 3. Abaixa aqui o 0. 30 dividido por 4 vai dar 2. Vai dar 28. 28 vai dar 2. Não é isso? Aqui a gente abaixa mais o 0. Vai 1. 121. 14. 14 vai 6.
Ora, aqui já é suficiente para a gente, porque já percebe que tem 121%. Então, qual a relação da diagonal do cubo com a diagonal da base, porque só sobrou a base? 121%. Aproximadamente. Ora, nós temos aqui, ó, 122%. Então, ele provavelmente ele colocou mais de um decimal, né, na hora que fez a conta de divisão. Mas o que 100% de certeza que ele é 121%, é aproximadamente também 122%. Resposta da questão. Forte abraço.